Sábado da 30ª semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, nós hoje temos uma cena semelhante à que tivemos ontem, porque de novo aparece o Senhor comendo na casa dos fariseus. E de novo o evangelista faz notar como os fariseus ficavam observando o que Jesus ia fazer ou o que ele ia dizer. Portanto, estamos sempre nesse confronto entre como se vivia a observância da lei e um Senhor Jesus muito livre que coloca no centro a pessoa humana. Hoje, durante essa comida, Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha a dizer a você: dá o teu lugar para ele. Então ficarás envergonhado. Irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar aquele que te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 1 e de 7 a 11. Irmãos e irmãs, aqui nessa parábola nós temos uma crítica à atitude própria dos fariseus, que buscavam sempre os melhores lugares, os primeiros lugares, mas não foram somente os fariseus. Nós recordamos, por exemplo, quando Jesus estava subindo a Jerusalém e ele anunciou que iria sofrer, iria morrer, os seus discípulos estavam discutindo qual deles era o maior. E Tiago e João, inclusive, chegam para Jesus e pedem para ocuparem os primeiros lugares no reino de Deus. Portanto, não estamos falando aqui de um pecado do passado, mas de algo que faz até parte da nossa própria natureza. O desejo de sempre superar os demais, de ocupar os primeiros lugares. Mas no reino de Deus, não é assim que as coisas funcionam. E Jesus, com sua própria vida, deu testemunho desde a sua encarnação. Ele não buscou jamais aparecer, ocupar os cargos mais importantes. Não foi nem mesmo um sacerdote dentro da sua religião. Ao contrário, a sua posição foi sempre humilde, serviçal, doando-se totalmente às pessoas. Essa frase, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado, percorre também a Bíblia e mostra como Deus tem uma dinâmica muito diferente da dinâmica nossa. Jesus mesmo foi esse que se esvaziou, se humilhou e por isso Deus o exaltou. Agora tomemos um certo cuidado, porque a parábola que Jesus contou, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que então eu vou me colocar lá no último lugar, mas vou ficar esperando que me chamem para vir para cima, para ficar com os primeiros lugares. Mas não é bem assim que Jesus viveu. Ele se colocou como servo de todos. Pensem na cena do lava-pés, por exemplo. Ele disse: se eu, o mestre e senhor, e eu sou,
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E a toda a sua vida foi uma vida de serviço. Portanto, não é para buscarmos artificialmente os últimos lugares, mas sempre no nosso coração, desejando tremendamente ocupar os primeiros lugares. E se não nos chamarem, ficaremos frustrados. Que não seja assim, que nós possamos aprender de nosso Senhor a ocupar realmente os últimos lugares. E com isso, abrir espaço para outros, talvez aqueles desacreditados, aqueles sem esperança, que se sintam amados e acolhidos no reino de Deus. Peçamos então essa graça para nós, para toda a igreja, seja uma igreja que serve, e não uma igreja apegada ao poder, às riquezas e ao prestígio humano. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele derrame sobre nós a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.